Alô, galera colorada, aquele abraço. Vamos projetar quando, em qual rodada o Inter pode ingressar no G6, zona de classificação indireta para a chamada pré-Libertadores. Depois também uma projeção para o G4, zona direta, classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Antes disso, deixa o teu like, o teu joinha para você jogar para cima este vídeo e também os demais vídeos aqui do Plantão do Paulinho. Vamos lá. O Inter ocupa no momento a 9ª posição, tem 21 pontos na tabela. O Atlético Paranaense, que é o balizador do G6, classificação para a chamada pré-Libertadores, por aproveitamento, o Atlético é o sexto colocado por pontos, também por aproveitamento, 51% de aproveitamento tem a equipe do Atlético Paranaense. E o balizador, atenção, balizador para o G4, para a zona de classificação direta, para a fase de grupos da Libertadores, não é o Bragantino, não. Por aproveitamento é o Flamengo, que tem aqui, 2 jogos a menos em relação ao Bragantino. O Flamengo tem 64% de aproveitamento contra 58% do Bragantino. Então o balizador não é o Bragantino, e sim o Flamengo para G4, certo? Então, o Inter para pensar tem que focar G6, tem que ultrapassar, claro, tem que ultrapassar obviamente que Ceará, Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense para alcançar a 6ª posição, consequentemente vaga na chamada pré-Libertadores. Tem que ultrapassar Ceará, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Flamengo. E claro, também o Bragantino, obviamente, mas principalmente o Flamengo aqui para alcançar o G4, a zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Bom, aí o torcedor, você torcedor, vai perguntar para mim, tá aí, Paulo, em quanto tempo, em quantas rodadas isso pode acontecer para o Internacional? É claro, pode responder direto, pode acontecer G6 já na próxima rodada. Próximo final de semana, o Inter que tem aqui, cadê o Inter? Tá aqui, 21 pontos. Pode chegar a 24 e ultrapassar aqui Ceará, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Mas para que isso aconteça nesta rodada, o Internacional vai ter que vencer o Santos na Vila Belmiro e torcer por 3 resultados paralelos. Por isso que eu faço uma projeção sempre pegando o aproveitamento de cada equipe, certo? O Inter hoje tem 43,7% de aproveitamento contra 51,1% do Atlético Paranaense. Eu vou sempre pelo aproveitamento. Fica mais fácil de projetar em quantas rodadas o Inter pode ultrapassar o Furacão, certo? Então vamos lá. Atlético Paranaense, balizador do G6. Por aproveitamento, tem 51,11%. O Inter precisa de 3 rodadas. Atenção, precisa de 3 rodadas, de 3 vitórias, fazendo 9 pontos aqui para ultrapassar o Atlético Paranaense se o Furacão mantiver o aproveitamento atual. Eu sempre trabalho com o aproveitamento dos adversários. Então, se o Atlético mantiver o aproveitamento atual, o Inter, para ultrapassar o Atlético, tem que vencer os seus 3 próximos jogos. Daqui a pouco eu dou uma sequência do Inter aqui, para chegar a 52,63% de aproveitamento e ultrapassar o Furacão. Certo? Então, 3 vitórias seguidas. Trocando em miúdos, vencer os 3 jogos que restam até o final do primeiro turno. Certo? Terminar o primeiro turno com 3 vitórias agora a mais, consequentemente entra no G6. Para entrar no G4, bom, aí a dificuldade é muito maior, porque o Flamengo, repito, por aproveitamento, o balizador é o Flamengo, é o 4º colocado por aproveitamento, tem 64,29% de aproveitamento o Flamengo. O Inter, para atingir este aproveitamento, tem que vencer seus 9. Vou repetir, tem que vencer seus 9 próximos jogos, o Internacional, para alcançar o aproveitamento da equipe do Flamengo. Então, 27 pontos, certo? Vencendo os 9 próximos jogos para chegar com a pontuação que tem, 21 mais 27, 48. Para chegar a 48 pontos e aí sim se estabilizar na 4ª posição. Então, a caminhada é longa para o Internacional. Repito, 3 vitórias na sequência para atingir o G6 e 9 vitórias na sequência para atingir o G4, sempre contando, pessoal. Meu cálculo é feito sempre pelo aproveitamento. Se o Atlético Paranaense mantiver esse aproveitamento nas próximas rodadas e o Flamengo mantiver esse aproveitamento nas próximas rodadas, que é uma tendência que os dois mantenham os seus aproveitamentos atuais, o Inter para passar o Furacão precisa de 3 rodadas e para passar o Flamengo de 9 rodadas. Mas o Paulinho falou que o Inter pode passar nesta rodada do fim de semana já o Furacão? Pode. Precisa de uma combinação de resultados. Primeiro, certo? Tem que vencer a equipe do Santos na Vila. Não existe outro resultado. Para começo de conversa, tem que vencer o Santos, na Vila. Tem que torcer, deixa eu comentar, depois pego o Furacão aqui, Tem que torcer para o Atlético Goianiense, que joga em casa com a Chapecoense, em Goiânia, não vença a partida, que dê vitória da Chape ou então empate no máximo.
para o Inter ficar com uma vitória sobre o Santos à frente do Atlético Goianiense. Vai torcer para que o Ceará, que joga em casa com o Flamengo, não vença a partida, que dê vitória do Flamengo ou empate, então derrota do Ceará ou empate. É possível. Agora, o problema é o terceiro resultado agora paralelo, que tem que acontecer exato, de forma exata. Digamos que o Inter vença o Santos na Vila por 1-0, um gol de diferença, certo? 1-0. Vai ficar mais fácil o cálculo, 1-0. O único resultado que serve para o Inter neste jogo aqui, ó, só tem esse resultado. É vitória do Corinthians por 1 gol de diferença. Entenderam? Se o Inter vencer o jogo por 1-0, o Coringão só pode vencer por 1 gol de diferença. 1-0, 2-1, 3-2, certo? Qualquer outra vitória do Corinthians por mais de 1 gol, o Inter fica atrás do Corinthians. Qualquer empate, o Atlético Paranaense fica à frente do Inter. Qualquer vitória do Atlético, o Furacão fica à frente do Inter. Então o único resultado que serve para o Inter permanecer, então, na sexta posição, vencendo o Santos, já subir na sexta posição nesta rodada agora do fim de semana, é que o Corinthians vença por 1 gol de diferença o Atlético. Então, se o Inter vencer por 2 o Santos, o Corinthians pode vencer por 2, certo? Não pode vencer por mais de 2. Então, esse é o resultado que é problemático para o Inter, ser G6 agora, mesmo vencendo o Santos na Vila. Aqui, Atlético Paranaense e Chapecoense, pode dar empate ou pode dar vitória da Chape, é meio difícil, mas pode dar um empatezinho aqui. Ceará e Flamengo, uma vitória do Flamengo ou empate. Dá para apostar? É ou não é? O Flamengo tá navegando em águas tranquilas, tomou 4 do Inter, é verdade, mas depois já venceu pela Libertadores da América, já venceu pelo Brasileiro, venceu o Sport no Recife. Então, esses dois resultados podem acontecer. O problema é que esse resultado tem que ser exato. Se o Inter vencer por 1-0, o Coringão só pode vencer por 1-0. Se o Inter vencer por 2-0, o Coringão só pode vencer ou por 1 ou por 2-0, certo? Percentualmente, pessoal, se o Inter vencer o Santos, na próxima rodada vai chegar a 47,6%, 0,6% de aproveitamento, contra 51% do Furacão. Aí o Inter vence 2 na sequência. Aí tem um Atlético Goianiense em Goiânia. Vence os 2, chega a 50%. Não alcança ainda o aproveitamento do Furacão. Aí vencendo os 3 jogos seguidos, certo? Santos, Atlético Goianiense e Bragantino em casa na última rodada. Chegaria a 52,63% e ultrapassaria, portanto, o Atlético Paranaense. Então tá respondido? Tá respondido, pessoal? É isso aí, ó. Ó, de novo, ó. Fica aqui a calculadora. Calculadora na mão aqui, babá. O Inter precisa, para ultrapassar o Atlético Paranaense, então, 3 rodadas, 3 vitórias seguidas contra, na ordem, Santos, Atlético Goianiense, esses 2 jogos fora de casa, e Bragantino no Beira-Rio. Para ultrapassar o Flamengo, tem que vencer 9 partidas seguidas. Deixa eu trocar a tela aqui, pessoal. Deixa eu largar um pouquinho aqui a calculadora de novo aqui. É o seguinte, ó. Para mostrar para você, torcedor do Inter, se isso aqui acontecer, por exemplo, né? Se a simulação aqui acontecer, ó, o Atlético Goianiense, digamos, empata com a Chape. O Ceará empata com o Flamengo, certo? Não tem vitória do Atlético, o Goianiense não tem vitória do Ceará. E aqui, da vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, e o Inter vence o Santos também por 1-0. A rodada terminaria com o Inter no G6. Aí o Inter teria 24 pontos contra 24 do Corinthians, 24 do Atlético Goianiense, 24 do Ceará. Mas, pelos critérios, o Internacional ficaria à frente desses 3 times. Empataria em vitórias com o Corinthians e o Atlético Goianiense, teria uma vitória a mais que o Ceará, 6-5, e o Inter empataria em saldo com o Corinthians, 1-1, mas passaria o Corinthians, ficaria à frente do Corinthians pelo número de gols marcados, 21 contra 16 do Corinthians, nesta minha simulação. Vitória do Inter sobre o Santos por 1-0, vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Atlético lá em Curitiba. O Inter ficaria à frente do Atlético Goianiense pelo saldo 1 contra saldo -2 do Atlético Goianiense, o Ceará já falei, é pelo número de vitórias, 6-5. Então, é a única simulação, a única combinação que existe para o Inter terminar nesta rodada no G6 do Campeonato Brasileiro. Não existe outra combinação, certo? Então a tendência é que realmente o Inter precise de 3 vitórias seguidas para ultrapassar o Furacão, o Atlético Paranaense. Cadê o Atlético? Cadê o Atlético? Cadê o Furacão aqui? Ah, tá aqui embaixo. O Furacão aqui na simulação perdeu, né, pro Corinthians, entendeu? Deixa eu até botar aqui, ó. Aqui fica mais fácil. O Inter é 9º colocado, 21 pontos. Pelo aproveitamento atual do Furacão, aproveitamento do Inter atual, o Inter tem que vencer os seus 3 próximos jogos para, portanto, ultrapassar o Furacão e terminar o primeiro turno, na 19ª rodada lá, no G6, na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Deixa eu passar aqui a sequência do Inter, para ter uma ideia, ó. Tem agora o Santos fora de casa, no próximo domingo, depois, na outra segunda-feira, dia 30 de agosto, enfrenta o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Na terça-feira, o jogo passou para terça-feira. Terça-feira, 7 de setembro, é feriado nacional.
Independência do Brasil, em casa no Beira-Rio contra o Bragantino. Então, terça-feira, 7 de setembro, contra o Bragantino. Depois, na segunda-feira, dia 13 de setembro, enfrenta o Sport lá no Recife. A sequência do Inter aqui, os 9 jogos para tentar passar o Flamengo. Lembra dos 9 jogos? Para passar o Flamengo tem que vencer esses 9 jogos aqui, pessoal. Então, ó, Fortaleza no Beira-Rio, Bahia no Beira-Rio, Atlético em BH, Ceará em Fortaleza e Chapecoense no Beira-Rio. Se o Inter vencer esses 9 times aqui, se vencer esses 9 times, tem que vencer os 9 times, os 9 jogos, aí, ao final desta 25ª rodada, terá ultrapassado o Flamengo e assumindo, portanto, a 4ª posição na tabela. Certo? Resumindo, prestou atenção aí? Resumindo, 3 rodadas, 3 vitórias seguidas para passar o Atlético Paranaense e garantir lugar no G6 ao final do primeiro turno e 9 vitórias seguidas para chegar na 25ª rodada, ao final da 25ª rodada, na 4ª posição, ultrapassando também a equipe do Flamengo. Não é fácil. A vida do Inter não é fácil ainda, porque o começo do Inter no Brasileiro foi muito ruim, tá certo? Dá um joinha, dá um like pro Paulinho. Ah, não esqueça, hein, pessoal, aqui embaixo, ó, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link da KTO lá, vai lá no site, ó, kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito, aí vai pedir no site lá, código promocional, você coloca aqui, ó, código promocional Paulinho, para você ter 20% de bônus no valor depositado. Colocou 100, ganha R$20 de bônus. Colocou 200, ganha 40 e assim sucessivamente para você poder começar a apostar, a brincar com a gente nessa parceria do Plantão do Paulinho e também da KTO.com. Te inscreve lá, tem futebol, tem basquete, tem vôlei, tem todos os esportes para você se divertir e brincar com a gente. KTO.com, código promocional Paulinho. Tá certo, pessoal? Então, ó, 3 vitórias para o Inter ultrapassar o Atlético Paranaense e terminar a 19ª rodada em primeiro turno na 6ª posição, no G6, e 9 vitórias seguidas para terminar a 25ª rodada na frente do Flamengo e, portanto, no G4 do Campeonato Brasileiro. Like, joinha pro Paulinho, like aí, joinha, like. Tchau, tchau.